O imaginário popular brasileiro construiu um denso estigma sobre a figura da pombagira. Durante séculos, essa entidade foi marginalizada, coberta por um véu de preconceitos e distorções culturais. Esta imagem projeta um medo histórico, uma silhueta originalmente neutra que o inconsciente coletivo distorceu até moldar uma figura profana de chifres e feições demoníacas. A origem desta distorção reside no sincretismo colonial eurocêntrico. Para estabelecer e manter o controle hegemônico sobre a população escravizada, os colonizadores buscavam invalidar as complexas forças espirituais de matriz africana. O método utilizado foi o mapeamento de arquétipos da moralidade cristã sobre ontologias completamente distintas. Forças da natureza foram enquadradas dentro de um binarismo restrito de bem e mal, reduzindo entidades de culto milenar a um tabu religioso. A consequência direta desse apagamento foi a consolidação de um estereótipo raso, associando a figura da pombagira quase que exclusivamente à hipersexualização e à marginalidade social. Para compreender a verdadeira mecânica espiritual sob a ótica da quimbanda e da umbanda, a eliminação sumária desse folclore superficial é um pré-requisito técnico. A perspectiva cosmológica correta posiciona esta entidade como um agente regulador ativo. Ela opera com precisão matemática para garantir a fluidez e o reequilíbrio contínuo das forças da natureza. A pombagira atua estritamente como a guardiã da lei e do desejo, ocupando uma função técnica essencial dentro deste ecossistema espiritual ordenado. O ponto de partida para essa compreensão fenomênica é o conceito de axé. O axé é a força vital, dinâmica e de polaridade neutra que cria e sustenta toda a cosmologia afro-brasileira. Essa força vital exige fluxo contínuo e regulação rigorosa. A energia estagnada ou represada resulta invariavelmente na paralisação dos caminhos e no adoecimento severo do corpo e do espírito humano. Este esquema vetorial ilustra a circulação de energia neutra entre dois polos opostos, de contração e expansão. O trânsito perfeito entre esses dois pontos mantém a estabilidade do sistema. Caso o polo de expansão perca sua capacidade de tracionar a energia, o sistema entra em risco de colapso por inércia. Quando a corrente acelera e se concentra neste polo de expansão, visualizamos o campo de atuação direto da pombagira. Dentro desta engenharia, a entidade age tecnicamente como o princípio ativo do movimento. A sua função primária é impedir que a letargia e a paralisia se instalem na trajetória do indivíduo. Sem essa força motriz regulando o sistema, os ecossistemas espirituais e materiais entrariam em falência pela incapacidade de adaptação e renovação energética. A atuação dessas forças ocorre em zonas classificadas como topografia espiritual. Neste modelo, o espaço geográfico físico corresponde diretamente a estados de consciência específicos e a polos de alta densidade energética. Os domínios da pombagira são limiares, consistindo em pontos de transição crítica e fronteiras invisíveis, onde a jornada humana sofre alterações agudas de estado. Este diagrama mapeia essa topografia a partir de um nó central rotulado como encruzilhada, do qual partem linhas de probabilidade em direção a 4 quadrantes de atuação operacionais. O núcleo central, a encruzilhada, formaliza o encontro de possibilidades. É o campo de tensão exato onde o destino se bifurca e o livre-arbítrio humano opera com força máxima. O primeiro quadrante é o cemitério, denominado Calunga Pequena na tradição, designando o campo de repouso físico da matéria. Aqui observamos as partículas de energia desacelerando e se fragmentando. O cemitério opera como um laboratório denso e rigoroso, focado no processamento do luto, na condução do desapego e no encerramento definitivo de ciclos vitais que esgotaram seu propósito. No segundo quadrante, a estrada ou rua, a dinâmica termodinâmica se inverte. As partículas aceleram violentamente em vetores lineares contínuos. A estrada executa a desobstrução material. É o vetor encarregado de dissolver bloqueios físicos e restaurar a velocidade e o fluxo do progresso na vida de quem a procura. O terceiro quadrante revela o ambiente do cabaré,
preenchido por interações de partículas altamente voláteis, densas e em atrito severo. O cabaré atua como a zona reguladora da marginalidade social e das paixões extremas. É o domínio onde o desejo é canalizado como uma força de ruptura necessária para estilhaçar a inércia emocional. O quarto quadrante projeta as forças do mar e da natureza, operando sob um padrão ondulatório, constante e rítmico. A conexão técnica com praias, matas e figueiras provê os pontos de ancoramento vitais, atuando como filtros elementais para a purificação magnética das energias manipuladas nos passos anteriores. Articulados em conjunto, estes espaços compõem uma rede integrada de laboratórios espirituais criados para processar, transmutar e reciclar os extremos mais voláteis da experiência humana. A literatura fenomenológica da religião demonstra que o termo Pombagira indica um título e uma patente funcional, desvinculando-se do conceito de um único espírito individual onipresente. A execução do trabalho é feita através de falanges. As falanges formam uma estrutura organizacional hierárquica e militarizada de alta complexidade, estabelecida para garantir a divisão exata de tarefas espirituais. O sistema segue esta árvore hierárquica rigorosa, partindo do ápice, governado pelo grau das rainhas, e descendo em múltiplas ramificações padronizadas. As rainhas sustentam o grau máximo de comando logístico. Elas governam vastas bacias de frequência energética e orquestram a movimentação tática de legiões inteiras de operários espirituais. As etapas operacionais mais densas são delegadas às subfalanges especializadas. Cada grupo recebe a incumbência de resolver anomalias muito específicas, geradas pelos atritos do livre-arbítrio. Focando no nó de comando das 7 encruzilhadas, observamos a representação gráfica de portões lógicos, que ditam matemática e espiritualmente o fluxo das rotas a serem tomadas. Esta especialização se manifesta concretamente na atuação da Pombagira das Almas. Sua operação concentra-se cirurgicamente na condução de processos mortuários e no amparo de consciências atravessando a transição física. A rigidez metodológica desta hierarquia garante que o acúmulo de energia densa no plano terrestre seja processado, julgado e realocado invariavelmente sob a vigilância da lei. O alvo central dessa operação tática atende pelo nome de miasmas. Miasmas são coágulos de energia astral estagnada, materializados por processos de obsessão prolongada e formas-pensamento de natureza autodestrutiva. Este gráfico ilustra o núcleo do processo. A nuvem densa e caótica de miasmas é firmemente tracionada para dentro do campo magnético perfeitamente geométrico e estável da entidade. A transmutação atua sobre uma mecânica física. A entidade utiliza a gravidade do próprio campo de força para elevar instantaneamente a vibração das partículas letárgicas atreladas ao consulente. Submetidas a altíssima rotação, as impurezas perdem densidade e são ejetadas de volta ao sistema como um fluxo linear de força útil. Sob o escrutínio desta termodinâmica, o conceito de desejo revela sua verdadeira utilidade técnica, a mola propulsora, o atrito gravitacional imprescindível para arrancar a mente e a alma do estado de paralisação. A Pombagira opera como um motor de reciclagem cosmológica indispensável à manutenção da vitalidade humana no planeta. A inserção das frequências deste motor cósmico no plano físico se dá mediante uma interface de altíssimo magnetismo, a incorporação mediúnica. Observamos neste blueprint os vetores de magnetismo telúrico. Telúrico descreve a energia densa e profunda emitida pela própria Terra, que sobe pelas pernas e ancora fisicamente no sistema nervoso central do médium em transe. A gargalhada manifestada pela entidade constitui uma tecnologia sônica agressiva, projetada para o rompimento imediato de crostas fluídicas e campos de força estagnados no cenário. Estas ondas de som circulares e rítmicas colidem com o campo invisível e fragmentam imediatamente os aglomerados estáticos que parasitam o ambiente. A inserção pontual do fumo e do fogo provê os catalisadores químicos da operação. Eles interagem com a atmosfera para sufocar larvas astrais, pequenos fragmentos energéticos de caráter parasita e purificar a barreira áurica. Notamos os vetores de fumaça envolvendo o resíduo estilhaçado,
desintegrando a massa tóxica das camadas sutis. Suportar o peso e a condutividade dessa voltagem requer do médium uma constituição física enrijecida e uma asepsia mental contínua. A ritualística de terreiro desdobra-se através de uma engenharia exata, calibrada minuciosamente para reestabelecer a integridade do campo eletromagnético de quem clama por socorro. A compreensão completa deste maquinário exige o reconhecimento das severas implicações éticas ao se acessar as forças de esquerda, a polaridade designada pelas religiões afro-brasileiras para a manipulação das energias mais terrenas e densas. Existe uma perigosa distorção conceitual sugerindo que a pombagira oferece atalhos amorais para ambições de ordem puramente egoísta, sem a emissão de uma fatura kármica correspondente. Esta balança demonstra a harmonia cósmica, sofrendo uma quebra violenta de eixo, quando a agência espiritual é acionada por motivos vis. O cosmos é regido pela imutável lei de retorno. Ela constitui um mecanismo de feedback universal, desenhado para assegurar que o peso de uma ação seja redirecionado ao seu centro emissor original. O diagrama espelha esse loop em um circuito fechado. A energia depositada no pedido viaja, cumpre a rota estipulada e colide novamente contra seu criador com a exata e mesma intensidade. A entidade possui alçada para tracionar as forças solicitadas e executar as manobras no campo de probabilidade. A responsabilidade da formulação, contudo, repousa invariavelmente sobre a consciência do evocador. O trato com estas presenças de vanguarda não deixa margem para vacilações morais ou ambiguidades de caráter. Elas avaliam as intenções humanas através de matrizes objetivas de causa e efeito. Ao desintegrar a toxicidade invisível, a pombagira defende a fundação do universo. Ela impõe o movimento rigoroso do axé, sustentando o curso inviolável da evolução humana e o cumprimento implacável da lei.